Estamos no ar agora com o programa de Estudos Oséias 6.3. Esta é a videoaula número 6. Você encontra o material impresso desta aula na Amazon e também no Mercado Livre. Basta procurar por Serva Rosimari Gomes na Amazon ou Serva Rosimari Gomes Livros no Mercado Livre. E lá estão todos os meus livros, incluindo os 2 volumes deste estudo. Você também tem à sua disposição em PDF gratuitamente no Projeto Social Ser Plena, que é patrocinado pela minha clínica Psi Rosimari Gomes. Pega o material, a sua Bíblia e vamos estudar? Hoje nós iremos estudar o assunto que fala sobre Deus colocou Adão no Éden. Exatamente. Então, antes de nós vermos a criação da mulher com riquezas de mais detalhes, nós mesmos vamos ver que Deus colocou Adão no Éden. Vamos ver o porquê que Deus fez isso, né? O porquê que ele fez surgir um jardim, né? Com flores, frutos e colocou Adão lá. Nós vamos entender que havia um propósito para isto. Primeira coisa, vamos perceber uma coisa. Deus é um Deus que ele começa seus projetos e ele não desiste no meio do caminho, ele termina. E você? Você já terminou seus projetos? Ou você às vezes começa e não termina? Nós temos essa mania, não é mesmo? Mas Deus não tem. Então veja, ele intentou fazer uma obra e ele terminou. Ele agora terminou e está terminando, porque nós estamos no 6º dia, de fazer as 2 obras finais dele, que é o homem e a mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 1 está assim: Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Então veja, assim Deus terminou tudo aquilo que ele intentou fazer. Ele não deixou nada sem fazer. E continuando em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3 está assim: Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Uma pergunta: Deus descansou? Será que é porque ele cansa? Ele fica cansado? Não, Deus não cansa. Mas aqui descansar quer dizer o seguinte: quando um pintor termina um quadro, né? E ele já terminou, não tem mais nada o que fazer. Ele vai ficar só apenas admirando aquele quadro. E é isso que aconteceu. Deus agora já tinha terminado tudo aquilo que ele desejou fazer. Então não tinha mais nada para fazer. Agora é só apenas observar a obra que ele fizera. Vamos ver o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo do 4 até o 6. Está assim: Eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus, aqui já não é mais só Deus, é o Senhor Deus, fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Veja, o homem ainda não tinha visto chuva e ele ainda vai ficar muito tempo ainda sem ver chuva. Então, veja, tudo estava crescendo muito devagar e tinha um propósito. Tinha homem para lavrar essa terra? Não, só tinha Adão. Então ele não podia deixar chover e fazer tudo brotar tão rapidamente. Então ele, com o vapor, ele permitia que tudo ia crescendo bem devagarzinho. Mas só que aí a gente encontra um problema. Os animais já estavam ali. O homem e a mulher, se subentende, que a gente ainda não falou da criação da mulher, que vai vir na próxima aula, mas já estava ali. Né? No 7º dia, já estava tudo pronto. Não tinha mais nada a fazer. E o homem e os animais iam ter necessidade de comer. Se eles fossem esperar tudo florescer, brotar, eles iam morrer de fome. Então Deus vai providenciar algo.
retomando sobre como foi criado o homem. A mulher foi criada diferente do homem. Está lá em Gênesis 2, versículos 7 e 8. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim da borda do oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. A providência que Deus tomou para resolver o problema do homem e dos animais foi fazer num determinado espaço, determinada quantidade de espaço, ali brotar árvores e frutos suficientes para os animais e para o homem. E um espaço em que o homem teria condições de tomar conta, porque neste momento só tinha Adão e Eva. Somente eles podiam cuidar da terra, do plantio. Veja o que está escrito em Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Veja, o Senhor Deus, que era dono de tudo que ele criou e dono do homem, ele não perguntou para o homem: olha, eu fiz um jardim e eu quero saber se você quer ir lá, ficar lá. Não. Deus sabia o que era bom para o homem e o homem confiava em Deus. Então, o homem não questionou. Então, tomou Deus o homem e colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar e cuidar. Agora, veja o que eu falei, o que tinha neste jardim. Gênesis 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, veja, além das árvores que iam servir de alimento para o homem, da relva que ia servir de alimento para os animais, no meio do jardim, o Senhor colocou duas árvores específicas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal. É interessante. Aqui eu vou fazer uma ressalva para colocar vocês para pensar. Eu lembro muito bem, quando eu era menina, que o fruto proibido é a árvore que dava o fruto proibido, ao qual o homem e a mulher, principalmente a mulher que comeu, era a maçã. Vocês vão ver que não está escrito que é maçã. Não está escrito qual espécie de fruto. Apenas está escrito que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos ver nos próximos versículos que Deus deu a ordem para o homem, o instruiu. Você pode comer de todos os frutos, porém, da árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, este você não pode comer. O dia que você comer, você vai morrer. Veja, o homem tinha acesso à árvore da vida. O que é que a árvore da vida tinha de tão importante? Nós vamos ver no decorrer dos estudos que o homem vivia muitos e muitos anos. Por quê? Porque a árvore da vida tinha um ingrediente que, vamos dizer assim, conservava o seu corpo. Depois, que o homem foi cada vez mais, a sua longevidade foi encurtando. Quanto mais distante, quanto mais espaçado desse nutriente que estava no corpo do homem, passado de geração a geração, e isso eu conjecturando, o homem foi morrendo cada vez mais cedo. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 2, o versículo 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente. Olha só, Adão, você pode comer todos os frutos de todas as árvores, inclusive da árvore da vida. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal,
dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós vamos entender aqui de que morte que Deus estava falando aqui nesta ocasião. Deus não estava falando da morte em que nós, no corpo, morremos. Porque nós vamos ver que quando eles comeram do fruto proibido, eles não morreram imediatamente. Levou-se muito tempo. Mas existe algo neles que morreu. E é sobre esta morte que a Bíblia trata para nós. Sobre esta morte que nós temos que reverter ela e temos que buscar um novo nascimento. Nós temos que buscar uma reconciliação no nosso interior, uma reconciliação com Deus nas nossas atitudes, voltar a ter o temor a Deus. É disto que se trata a Bíblia. Veja o que está escrito no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 3, versículo 23, está assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, é muito simplista essa história de falar assim, olha, nós sofremos porque Adão e Eva pecou lá no jardim do Éden. Vai me dizer que você não peca, não? Então foi só por causa deles. Você não peca. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. A Bíblia trata sobre a reconciliação do homem para com Deus. Porque o homem, na verdade, ele já nasce com essa tendência, porque ele já nasce afastado de Deus, e nós vamos ver isso mais detalhadamente. Como ele já nasce já afastado de Deus no seu interior, já propenso ao pecado, propenso a ceder ao pecado e assim continuar pecando, nós vamos ver que a Bíblia trata do problema da segunda morte. Porque a primeira morte é essa morte do corpo. Né? Então nós vamos ver que o problema maior está na segunda morte, que é a separação eterna de Deus. É disso que se trata a Bíblia. Isso é uma escolha tão particular, tão individual, porque Deus não faz nós como se fôssemos robozinhos. Ele até podia, ele é o Criador, ele tem poder para isso. Mas ele não faz isso. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, está assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Agora veja como que toda a raça humana veio de um único homem. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, está escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, por causa do pecado, que entrou no mundo, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então veja, não é Deus que causa a morte de ninguém, porque Deus é vida, ele não é morte. Ele não pode dar o que é ruim, ele só pode oferecer o que é bom. Deus só pode dar o que é bom. Mas é por causa do nosso pecado, e por causa que o homem escolheu e continua sempre nascendo, escolhendo este caminho, e não buscando querer conhecer a Deus, salvo você que está aqui para isso. Não quer conhecer a Deus, os princípios de Deus, os conselhos de Deus, não quer dar ouvido, não quer mudar sua atitude, sua conduta. Aí depois quer ter já algo bom nesta terra e também na vida vindoura. Não tem jeito. Há uma necessidade de nos comprometermos. É lógico, nós podemos fazer o que é errado, somos livres. Mas entender que vamos ter que assumir as consequências das nossas escolhas erradas. Eu vou finalizar explicando o que é a morte, sobre que morte nós estamos falando. Como que é a morte? A morte tem
3 itens. Primeiro, a separação de Deus. Perda da capacidade de ter amizade com Deus. O homem, ele já nasce, infelizmente, depois da caída do homem, ele já nasce sem conseguir conhecer a Deus. O homem tem que aprender a conhecer a Deus. O problema é o seguinte, o problema é a fonte. Aonde você tem aprendido sobre Deus? Você tem aprendido da fonte certa? Eu confesso, eu até meus 40 anos, eu ouvi falar de Deus de várias fontes. Mas depois dos 40, eu peguei a Bíblia e comecei a ler ela, de Gênesis a Apocalipse. Voltava de Gênesis a Apocalipse, em várias traduções e por 7 vezes, para poder conhecer quem sou eu, conhecer a Deus, conhecer o que Ele deseja, para poder também entender o que eu quero, para poder usar o meu livre-arbítrio e usar a minha liberdade de escolha de o que eu quero fazer. Mas a morte não representa só apenas a inimizade com Deus. Ou seja, a incapacidade do homem de já nascer conhecendo a Deus. Ele já não tem mais essa capacidade. Ele tem que aprender a conhecer a Deus. E o problema é qual é a fonte. Tem a segunda situação, que essa nós conhecemos muito bem, que é a morte corpórea. O homem terá de morrer. A partir disto, a morte entrou realmente, literalmente. Ele terá de morrer. Quando Adão e Eva pecou, automaticamente perderam a conexão com Deus. Mas ainda continuaram vivos. Mas um dia tiveram que morrer. Segunda situação que representa o que quer dizer morte. Morte corpórea. Ou seja, agora o homem terá que morrer e o espírito terá que sair de seu corpo. Lembre-se que nós aprendemos que nós somos eternos. Só que o único que é considerado eterno é Deus, porque ele sempre existiu. Mas nós e as criaturas espirituais temos um início. E depois desse início é para a eternidade. O nosso espírito é eterno. Consta nas escrituras isso. Conclusão. Só que agora nós vivemos com um grande problema, depois da queda do homem. Porque agora é um espírito vivendo num corpo que não é eterno. Então veja, tem algo errado aí. Por isso que nós não aceitamos a morte. Porque é inconcebível a morte para o nosso espírito. Porque no nosso espírito ele só tem a concepção do que é eterno. Porque ele é eterno. Mas o corpo irá morrer. E terceira situação, que é a separação, aí é a separação eterna de Deus. Que é, se o homem não se reconciliou com Deus, ele vai viver uma eternidade longe da presença de Deus. Então vamos ver? Primeiro, a partir da queda do homem, o homem agora nasce sem a condição de já nascer conhecendo a Deus. Ele já nasce tendo que, na verdade, aprender a conhecer a Deus. Segunda situação, ele agora vai ter, no decorrer da sua vida, ele vai ter um período de vida e, findando esse período, o corpo irá envelhecer e morrer. E o espírito vai ter que sair deste corpo. E pode ter certeza que eu encontrei na Bíblia, onde mostra claramente que o espírito sai do corpo quando a pessoa morre. E terceiro, não tendo durante esta vida uma reconciliação com Deus, ou seja, não aprender de Deus e usar o seu livre-arbítrio para decidir se quer aprender ou não, se quer servir, como se diz, vamos chamar servir de adequar a sua vida
a padrões morais adequados. Lógico, nós somos falhos. Deus sabe disso. Nós vamos sempre falhar. Mas pelo menos ter a boa vontade, não é mesmo? Deus vê a boa vontade para poder se reconciliar com Deus. E com isso, poder ter uma vida na eternidade juntamente com Ele. É disso que se trata. Bom, aguardo você na próxima aula. Esta foi a videoaula ou a aula no seu PDF. É o estudo número 6. Aguardo você para a próxima aula, que é o estudo número 7, de Oséias 6:3. Um beijo no seu coração.